Então, bom dia. Da aula passada a gente definiu o limite, tá? Então eu não vou definir de novo limite, mas então vou continuar definindo algumas das propriedades do limite. Vimos um exemplo do que era limite, e hoje vamos trabalhar com algumas propriedades do limite. Então lembremos só que a nomenclatura, como a gente escreve o limite, é limite quando x vai para a de f de x é igual a L, onde L é um número, digamos. E isso significa que, bom, que você não está dizendo que f de a é igual a L, não. Você está dizendo que se eu chego perto e eu me aproximo tanto quanto quiser de L. Essa aqui é a noção de aproximação. Então, teorema. Neste teorema vamos incluir as propriedades. Então vamos botar aqui que estas são as propriedades do limite. Propriedades, bom, assim mesmo como tiveram propriedades as potências, o produto, tudo, o mesmo tipo de coisas. Uma vez a gente sempre define um novo conceito, a gente trabalha com as propriedades para depois poder manipular elas. Então esse aqui é o ponto. Então, teorema, propriedades, e agora vamos ver. Então, deixa eu ver isso. Suponha que limite quando x vai para a de f de x é igual a L, e que limite quando x vai para a de g de x é igual a m, onde f de x e g de x são funções A pertence ao domínio de f interceptado do domínio de g, e m é um número real. Ou seja, tudo isso é para ver o contexto no qual f e g são funções. A gente não está dizendo mais nada do que isso. São funções que dizem que tem gráfico, e esse gráfico cumpre o critério da linha vertical. A que pertence ao domínio das duas é necessário para bom, de fato não, desculpa. De fato não. A não precisa pertencer ao domínio das duas. Isso é a vantagem de ser o limite, porque eu nunca chego a avaliar A na função. Então não precisa de fato. E é meu número real. Graficamente o que estou dizendo bom, seria mais ou menos isso. Vou apagar isso, mas só vou fazer uma. Suponha que aqui está A e aqui está A. Sim, pode ser. Então, que aqui está M e aqui está M. É o mesmo M e o mesmo A. Estou dizendo que as duas funções vão para o mesmo. Não, desculpa. Não, então melhor ainda, né? Porque isso não precisa ser M, então vamos dizer que isso aqui é L. Tá ótimo. Então é isso. Então, vamos dizer que aqui está L, que é para onde vai G, e vamos dizer que aqui tem um buraco. Esse foi o exemplo que a gente trabalhou na aula passada, né? Aqui tem um buraquinho e o limite, na verdade, está aqui no embaixo. Esse foi o exemplo. Então estamos dizendo que suponha que você tem essa função que é f de x e essa função que é g de x. Estamos dizendo que essa é a situação. Então, se isso fosse verdade, note que uma função não necessariamente tem que ser um traço contínuo. Esse conceito vai ser de fato importante. Contínuo, que significa? Mas precisamos ter o direito, desculpa aqui precisamos ter o direito de dizer que esse aqui é um número e esse aqui é um número. Essa é a única coisa que precisamos, tá? Deixa eu ver o chat. Podem me escrever no chat se alguma coisa
gera dúvidas. Então, se essa é a situação, os dois limites existem, então a gente tem um conjunto, uma lista melhor, de propriedades. Quais são as propriedades? Bom, limite quando x vai para a de f de x r igual a limite quando x vai para a de f de x a la r, que é o mesmo que L a la R. Dito em outras palavras, você pode entrar o limite nas potências, né? O limite de uma função na R vai ser o mesmo que vai ser o mesmo que entrar o limite na potência L a la R. Você pode fazer isso com potências que sejam diferentes, não, com qualquer potência, número real, positivo, né? Não, negativo também. Então você pode fazer isso. Por outro lado, limite quando x vai para a de k f de x é o mesmo que k vezes o limite quando x vai para a de f de x igual a k vezes 7. Quer dizer, linearidade, constantes saem do símbolo de limite. Você tem que se acostumar com trabalhar isto tipo como algo comum, né? Então isso só vai ser feito com exercícios, mas a gente sabe então que o limite entra nas potências e que as constantes saem do sinal de limite. Terceira propriedade, limite quando x vai para a de f de x mais ou menos, quer dizer que pode ser tanto mais quanto menos, o que você escolhe, né? É o mesmo que limite quando x vai para a de f de x mais ou menos limite quando x vai para a de g de x, que é igual a L mais M. Isto é que, bom, o mesmo, linearidade. O limite de uma soma é a soma dos limites, tá? Mais uma propriedade. 4. Limite de x para a de f de x g de x é igual a limite quando x vai para a de g de x limite quando x vai para a de f de x, que é o mesmo que L vezes M, tá? O limite do produto é o produto dos limites. E finalmente limite quando x vai para a de esta expressão, que é um quociente de duas funções, é igual a o quociente dos limites mais sempre que qual é a coisa que a gente tem que dizer sempre que a gente está trabalhando com quocientes? Tem que dizer que isso é verdade sempre que M não seja zero. Isso, claro, porque bom, a gente não divide por zero, né? Sempre é desse jeito. Bom, então a gente tem que ter cuidado, digamos assim. Ok? Ok, então tudo bem até agora? Tá bom. Bom, agora a gente vai trabalhar em exemplos.
Essas são as propriedades, essas são nossas ferramentas. Mas antes de ir nos exemplos, a gente vai pensar uma coisa. Essas propriedades é fácil de malinterpretá-las se você não tem em conta que elas são aplicáveis sempre que aqui está escrito, mas a gente pode talvez esquecer, sempre que os limites existam. Ou seja, você pode não ter certeza de que um desses dois limites exista, e se você não tem certeza, você até pode ir lá para ver quanto dá, mas se você não tem certeza, essas propriedades não são válidas. Quer dizer, vou botar aqui com vermelho. Antes de aplicar qualquer propriedade, é necessário verificar que os limites existam. Então, isso é fundamental. Senão você não pode aplicar propriedades, nenhuma propriedade que você esteja fazendo. Mas a gente viu o problema da reta tangente e viu que quando o limite existe, mas a gente não viu um exemplo de quando o limite não existe, né? Que seria uma forma de verificar isso, digamos assim. Então, bom, vamos fazer exemplos. Agora vamos fazer exemplos e também vamos fazer exercícios. E, bom, seria isso. E eu já deixaria exercícios para vocês treinarem. E, bom, seria isso, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Vejamos um exemplo onde não existe um limite. Ache se existe o limite quando x vai para 0 de 1 sobre x, tá? Eu tenho o trabalho, a missão de ver quando x se aproxima de 0 para onde tende a função. Esse é meu trabalho, tá? Então, vou fazer ele. Bom, a verdade eu vou botar um quadrado aqui, que também me ajuda a simplificar, mas é um pouquinho menos difícil do que 1 sobre x. Depois de agora, vou fazer 1 sobre x, tá? Então, vejamos. Solução. Por enquanto, eu não tenho mais do que as propriedades ou do que o conceito. Que esse limite exista quer dizer que existe um m tal que ele se aproxima tanto quanto eu quiser desse m quando eu me aproximo do zero. Então, a forma correta de eu fazer isso é: suponha que existe m que pertence aos reais tal que limite quando x vai para 0 de 1 sobre x ao quadrado igual a m. E depois eu teria que ver que esse m de fato não pode existir. Isso é legal, mas é um pouquinho um argumento, digamos, um pouco mais rigoroso do que vocês na sua turma, na sua disciplina precisa. Por enquanto, eu vou argumentar graficamente para vocês, que não é uma prova, mas pelo menos nos dá uma intuição. Vocês teriam, digamos, a faculdade, se vocês quiserem, de fazer isso graficamente, direi analiticamente. Por enquanto, vejamos o gráfico dessa 1 sobre x ao quadrado. Aqui.
Então, bom, então, 1 sobre inglês, português, 1 sobre x ao quadrado, tá? Bom, ela, quando você se aproxima de x igual a 0, ela cada vez um número mais pequenos aqui no denominador, quer dizer que a expressão toda explode para infinito. Agora eu mostro melhor isso. O ponto é que, se você quiser que ela fosse para algum ponto, m, digamos que você tem um m que você acha grande, por exemplo, que dá algo grande como 1 milhão, né? Y mais, peraí, é isso, 1000, digamos. O gráfico vermelho vai conseguir crescer tanto quanto eu quero para depois atravessar o meu, porque eu consigo botar um número que seja muito pequeno aqui para que essa expressão seja maior do que o meu. Então vejamos. Então o que estou dizendo é que aqui, suponha que existe um m tal que isso acontece. Escolha x igual a 1 sobre 2m, né? Porque 1 sobre 2m, isso vai ser maior que 0, vai ser um número muito pequeno, né? Se m é muito grande, 1 sobre 2m é muito pequeno. Então f de 1 sobre 2m é o mesmo que 1 sobre 1 sobre 2m ao quadrado, que é 2m ao quadrado, né? Porque você faz aqui lei dos extremos e multiplica. E isso é maior do que m. Então, sem importar para onde, qual o número seja o grande o suficiente, você consegue chegar mais longe do que isso. Isso só pode significar que você não está indo para nenhum ponto em específico. Se você não está indo para nenhum ponto em específico, quer dizer que você não está indo para nenhum limite. Bom, e isso é tudo. Se você não está indo para um limite, quer dizer que o limite não existe. Então, moral da história: se f de x fica tão grande quanto eu quiser, quando, ou melhor, fazendo x próximo de a, então limite quando x vai para a de f de x não existe. Tá? Claro, então essa é uma primeira forma de dizer que o limite não existe. Se ele fica muito grande, ele não existe. Não tem jeito de ele existir, não? Essa aqui é a moral desta história. Então, a gente viu exercício de limites e com isso vemos que ele pode não existir. Uma das formas de não existir é isso aqui, que ele fique muito grande.
Mas não é a única forma de não existir um limite. Tem mais. Tem mais formas de não existir um limite. Uma outra forma de não existir um limite é a seguinte. Vamos botar outro exemplo. Uma função que seja tipo isso aqui. f de x vai aqui. Bom, na verdade, vamos pegar uma muito simples para simplificar. X. Desce, x, aqui abre x, tá? Isso aqui no 0, isso aqui vale 1, no eixo y, isso aqui vale 2, então aqui vale 1, vale 2, e ela vai assim, tipo, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, e por aí vai. Essa é uma função. Eu digo que limite, aqui isso acontece aqui no 1, e isso aqui acontece no 2. Limite quando x vai para 1, f de x não existe. Eu digo isso, mas vejamos por quê. Essa função aqui poderia ter uma representação analítica. Eu poderia botar f de x igual a, mas eu acho que ainda não falei para vocês as funções definidas por partes. Eu não lembro muito bem se eu já falei para vocês isso, então eu prefiro não botar isso. Então vou me limitar por enquanto a analisar isso aqui de maneira gráfica. Quando x vai para 1, quer dizer que você está mais ou menos perto de este aqui neste intervalo. Aqui está no meio 1, no meio está 1 e você está perto de aí. Se você está do lado direito, você está aqui em cima desta reta. E sem importar quão perto você esteja, sempre que esteja do lado direito, você vale 1. Por outro lado, se você está do lado esquerdo, você está nessa reta. E aí note que aqui tem um buraco. De fato, f de 1, o que vale a função é 1. Mas lembre que o conceito de limite não é avaliar a função no ponto, sino em caras que sejam próximos. Então, se você está próximo, mas do lado esquerdo, você sempre vale 2. Não importa quão perto você esteja, você sempre vale 2. Então, aqui tem um problema porque não existe. Pois existem pontos arbitrariamente próximos de 1, nos quais a função vale 1, e também existem pontos arbitrariamente próximos de 1, nos quais a função vale 2. Esse é um exemplo importante que a gente vai ajudar a nós a definir um critério mais para frente. Mas basicamente o que diz este critério é que você, se quer ir para um ponto, você tem que chegar a esse ponto, tem que ir para o mesmo ponto, não importa por onde você se aproxime. Se você difere ou muda para onde você está indo, dependendo de onde, se você está para a esquerda ou para a direita, então quer dizer que o limite em si não existe. Porque limite quer dizer, a única definição de limite é que você vai para esse número sempre que você consiga estar próximo do 1, neste caso. Entender? Então, dúvidas? Perguntas? Questões? Bom, Tatiane, acho que você perguntou faz um tempinho, desculpa. M e L. Acho que não era A, sino era M e L.
Deixa eu ver. Acho que você está se referindo a isso aqui, né? Ou bom, talvez você esteja se referindo a este A, né? Ele é um número qualquer, só que ele vai estar aqui no eixo das Y. E A é um ponto que ele não tem que estar no domínio, mas ele está no eixo da X. Então, é isso, são números. São números porque a gente está trabalhando funções de R$2, não reais. Então, sempre vão ser números, tá? Deixa eu ver se aqui tem um exemplo de algum limite que no livro calcule. Funcional infinita, deixa eu ver. Aqui estão trabalhando o limite no infinito. O que é isso? Ok. Olha, esse é o exemplo que eu estava procurando. Tá, então vamos fazer este exemplo por hoje. Já depois trabalhamos algumas outras coisas mais. Eu vou já deixar exercícios de limites e depois trabalhamos outros tipos de coisas bizarras, ou diferentes, melhor, que podem acontecer nos cálculos de limites. O conceito de que você se aproxime muito quer dizer que você não está no ponto. E o fato de não estar no ponto pode ser que de um passo para outro tudo mude. E isso vai precisar ser estudado com maior cuidado. Tá bom? Então vou fazer isso. Por enquanto, vamos fazer este exemplo e os exercícios que eu vou dar mais ou menos parecidos com isso. Tá? Que tal esse aqui? Limite quando x vai para 3 de 2x a la 3 raiz de x ao quadrado mais 2. Tá. Exemplo. Limite quando x vai para 3 de x a la 3 de raiz de x ao quadrado mais 2, acho que era mais. Também não importa muito. Bueno, importa mais 7. Mais 7. Que mais? Ficou feio. Mais 7. Isso. Tá. Então, quando você vai avaliar esse limite, claro, você tem a intenção de dizer que então esse é o limite quando x vai para 3 de x ao cubo as limite. Professor, Sim? tem um 2 ali antes, ó. Limite a 2 Aqui? vezes x ao cubo. Aí. Ah, tá bom. Valeu. Peraí. Então, valeu. Boa. Aqui tem um 2. Limite quando x vai para 3. Bom, vou deixar por enquanto assim. Dx ao quadrado mais 7. E aqui tudo, é quociente quadrado, 1/2. Aqui aqui tem duas coisas. Primeiro que eu estou fazendo uma conta formal, no sentido que eu não sei se ela vale, de fato. Porque para eu dizer que o limite de um produto é o produtor de limites, eu precisaria ter certeza que os limites que eu estou dizendo que se multiplicam, eles de fato existem. Mas eu vou fazer a conta e se eles não existirem, ou se eu tiver problema com dizer que eles existem, então eu teria que retificar. O primeiro que eu fiz foi dizer que esse é uma constante, esse 2 é uma constante, então ele pode sair do limite. Essa é uma propriedade. Lá tem um com K é um número real. Então 2 pode sair. E depois tem um produto de este e um produto de este. Então é o produto dos limites. Só que aqui este primeiro termo é uma potência. Então ele pode entrar na potência. Essa é a primeira propriedade. Então R aqui vale 3. E o segundo, isso aqui também é uma potência.
raiz é a potência 1/2, que está aqui. Então ele também pode entrar. Eu ainda não fiz entrar aqui, mas é porque, bom, vou fazer por partes, tá? Então assim ficaria 2, que é esse 2 aqui, limite quando x vai para 3 de x. Isso você tem que ter certeza de que sabe quanto vale. Então você vai ter, assim como para tudo isso, você tem um conhecimento básico. Por exemplo, se você quer fazer gráficos, você sabe o gráfico da reta, da parábola, tipo básico. Esse é um limite básico. O limite quando x vai para 3 de x é 3, mas você precisa se convencer disso. Como você pode fazer isso? Bom, pode fazer isso de várias formas, mas basicamente o que você tem aqui, que é o mesmo que você está aproximando, é o mesmo que você está avaliando. Então não tem muito para onde fugir. Limite quando x vai para 3 de x sozinho é 3. Pode fazer isso no gráfico também. Então aqui fica 3, olha, 3. E bom, aqui eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, porque aqui dentro do colchete vou aplicar propriedades. Limite quando x vai para 3 de x ao quadrado, né? Mas é interessante que essa propriedade não está escrita aí, mas tudo bem. Limite quando x vai para 3 de 7, tudo ao meio. Esta primeira parte aqui, bom, saiu do mesmo, né? Propriedade de uma suma, né? Então você entra o limite na suma e divide elas. E depois, como isso é potência, você entrou também o limite na potência. Então aqui fica 2, 3 ao cubo, colchete grande, 3 ao quadrado. Deixa eu corrigir isso aqui que fica feio. 3 ao quadrado. Tá. Essa propriedade aqui não foi escrita, mas eu vou escrever agora. Mas por enquanto, olha, essa é uma constante. Quer dizer que se é uma constante, ela não varia. E se ela não varia, tanto faz que o x se aproxime a 3, a 1000 ou a 10.000. Ela vai continuar sendo não variar. Ela não varia. Então esse limite dá 7 sempre. Se fosse, então vou escrever ela agora. Agora a gente já tem números, né? 10, 9, 2 vezes 9 vezes. Aliás, que tá errado, né? 2 vezes 27. 3 por 3 por 3, né? 9 mais 7 a la 1/2. Aqui eu errei, é 1/2, né? E isso é igual a 2 por 27 é 54 vezes raiz de 16, né? 9 mais 7 é 16 a la 1/2. Ou seja, raiz de 16, o número que é multiplicado por ele 2 vezes de 16 é 4, né? 4. E isso finalmente dá 216. Vejamos se foi o que o cara achou. O cara então seria o exercício de dedo. Isso, 216. Onde ele vai enumerando aqui as propriedades que ele utiliza em cada passo. Só um comentário. Tá, tem coisas que vão ser um pouquinho mais complicadas do que isso aqui. Bom, não sei se nesse curso, mas existe, né? É importante dizer que quando você aplica essas propriedades, você tem que ter certeza de que os dois limites existem antes de aplicar, tá? Por exemplo, um limite famoso é limite quando n vai para infinito de 1 mais 1 sobre n. Ok? A 1 sobre n, uma coisa assim. Bom, esse limite existe ou não existe? E se você multiplicar ele por n ao quadrado, você não pode dizer que isso é o produto do limite se você dessa parte não tem ou não sabe se ele existe de fato. Você teria que primeiro dizer que essa parte existe para depois dividir o limite em multiplicações, né? Então, mas isso não é um problema que vai acontecer muito para nós, mas é importante dizer, tá? Vou deixar os exercícios destes primeiros e depois a gente vai encontrar que os limites têm muitas outras coisas para ser estudadas, né? Muitas outras coisas
possibilidades que podem acontecer quando você está avaliando o limite. Então a gente tem que ir, digamos assim, com calma, tá? Então é isso por hoje.